com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e nós escolhemos um tema interessante para hoje, importante em tempos modernos, que é a gestão de crises. Eu convidei dois especialistas aqui que participam de etapas, de fases da gestão de crise. Você vai ver que é uma coisa muito complexa. Dr. Fernando Mazo, muito obrigado por atender o nosso convite. E o Dr. Henrique Furquim Paiva, que é titular do programa. Muito obrigado também por atender o nosso convite, doutor. Para mim é uma honra estar aqui, Edmo. Obrigado. Eu que agradeço o convite que me foi feito. Eu não sei se serve como início, mas há um pouco mais de uma semana, o empresário Ike Batista teve uma das empresas dele, a MMX Mineração, falência decretada pelo juiz da 4ª Vara do Rio de Janeiro. Claro que cabe recursos, e é isso que a gente tem que falar também, né, sobre recursos, uma série de coisas. O Ike que também teve prisão decretada. Eu estou citando como exemplo, eu não sei se é um bom exemplo, mas para a gente falar como é que uma coisa começa, uma coisa cresce e de repente uma coisa cai num ponto desse, né, doutor Fernando? Obrigado. Bom, esse é um dos exemplos de má gestão de empresas que não souberam lidar com talvez um momento de crise, de instabilidade financeira, econômica, né? E o processo de recuperação, no caso, foi pedido, nesse caso especificamente, uma recuperação judicial. Em 2016. Exato. E quando na recuperação judicial a empresa ela não consegue superar a sua crise, ou seja, a recuperação judicial ela é um remédio para buscar a superação da crise econômica, financeira da empresa, para verificar se essa empresa realmente ela é viável. Se o juiz, no caso da 4ª Vara, se ele verifica que a empresa, apesar de todos os benefícios concedidos pela lei de recuperação judicial, se mesmo com esses benefícios a empresa não consegue superar a sua crise, aí não tem outro caminho senão a falência. Doutor. Eu trouxe até aqui dados. A cola, né? Porque são muitos números aqui, a gente fica um pouco. Não, eu estou quase pré-Alzheimer mesmo, então eu preciso mais do que cola na minha vida. Eu peguei uma pesquisa do Serasa Experience, né? E nós temos, assim, os dados são preocupantes, porque você tem de falências requeridas de janeiro a dezembro de 2018, você tem 1.459. Dessas 1.459, 930 empresas quebraram, né, tiveram a falência decretada. E o mais preocupante ainda, das 930, você tem 640 que são micro e pequenas empresas. Né, as médias 214 e grandes empresas 76. A micro e pequena empresa é a que movimenta o mercado, é a que mais emprega. Né, e a gente está vendo que a situação, né, hoje das empresas, diante da realidade, né, que o país vem passando, realmente é preocupante. A crise não é, hoje, um problema individual, é um problema da sociedade. Você tem, assim, recuperação judicial requerida, 1.408. São empresas que, no estado de crise, pedem ao judiciário a oportunidade de equacionar e retornar ao mercado para proteger o bem maior, que é a função social dela, claro. Os empregos que geram as riquezas. Dessas 1.408, 1.215 foram deferidas. Isso quer dizer que ele entrou com a ação, o juiz, no primeiro momento, achou que havia viabilidade, deu a suspensão de todas as demandas judiciais e iniciou o processo. Né? Agora vamos falar das concedidas. Né? Então foram 1.215 pedidos de recuperação judicial, que foi concedido, ou seja, o plano de recuperação foi aprovado pelos credores, só 606. 50%. 606. E um dado interessante, de recuperação extrajudicial, que é outro mecanismo que a lei permite, é você não utilizar o processo judicial, mas uma negociação com os credores, para depois homologar isso judicialmente, nós tivemos apenas 49. E dessas 49, foram homologadas
100%, 49%. Mas a pergunta que eu faço é assim, pelos números, e doutor Fernando, que tem especialização nisso, pelos números apresentados pelo doutor Henrique, que é do Serasa Experian, né, a gente percebe, e muitas pessoas comentam, que esse projeto que foi criado de recuperação judicial, ele não é muito saudável, não. Tem pessoas que dizem que ele é, sim, ele veio substituir a antiga concordata, mas ele não é uma coisa muito fácil, não. Ele parece que é bem exigente em relação a quem entra dentro desse processo. Correto. É um processo muito complexo. É um processo que, para você ingressar com pedido de recuperação, tem que ser analisado realmente se preenche aquela empresa os requisitos daquela recuperação judicial. É um mecanismo processual, legal, para que aquele empresário ele possa, naquele momento, se organizar, se reestruturar. Mas não adianta o empresário, às vezes, os exemplos de insucesso de uma empresa que entrou em recuperação judicial e não conseguiu, vamos falar, recuperar, é justamente por ela continuar, mesmo depois do processo de recuperação judicial, adotar as mesmas práticas que ela vinha adotando no início. Então, é um processo salutar do ponto de vista que vai estagnar as dívidas, que ele vai ter a tranquilidade de se organizar e reestruturar. Se nesse período ele conseguir identificar os pontos que geraram a crise, ele vai ter ali uma concessão de um benefício muito bom. Doutor Henrique, mas aí eu acredito que seja um caso de governança. Justamente. Né? Quer dizer, você, na medida que você tem essa situação, chegou até sua porta, né? Depois eu quero falar sobre isso. A situação chegou, você entrou, se você não mudar a governança dela, se você não fizer acertos e adaptações, provavelmente não vai acontecer nada. Não vai acontecer. E o momento da recuperação judicial, Edmo, ele já é um momento tardio para você implantar a governança. É claro que, em virtude essa observação não quer dizer que ele não tenha que fazer, mas ele tem que fazer. Os credores vão cobrar isso, o mercado vai cobrar isso, porque a empresa está numa situação de precariedade. Ela tem que mostrar uma ótima estrutura aí e de governança, né, para que o mercado tenha confiabilidade, né? Agora, eu entendo que as empresas hoje, né, que estão iniciando esse processo de crise, elas devem implantar a governança, independentemente de ser micro, pequena empresa, porque a governança ela tem a estrutura macro dela e tem a estrutura mais simplificada. Nós vamos falar da prevenção. Provavelmente nós vamos chegar no segundo bloco e vamos falar da prevenção. Mas, de fato, para ela ter uma recuperação judicial hoje, ela tem um nível de exigência muito maior, principalmente no que diz respeito à transparência, que é o que a governança, transparência e profissionalização da gestão. Né? Porque realmente ela vai ser muito exigida no período, no que diz respeito à prestação de contas, eficiência, ao cumprimento do que foi estabelecido no plano de recuperação. E a governança traz tudo isso, né? Inclusive a melhora dos ganhos, dos resultados da empresa. Doutor, mas aí Fernando, nós vamos ter que olhar casos, por exemplo, nós temos aí na famosa Lava Jato aí no Brasil, casos como a Odebrecht, o AS, todo mundo, aquelas que entraram em recuperação judicial, mas que já não conseguem receita para participar. Primeiro, não tem papel para participar de pleitos, de concorrências, etc. e tal. Segundo, que não tendo um faturamento compatível com aqueles tantos milhares de funcionários, que é aquela função social que o doutor Henrique falou, você fatalmente não vai conseguir cumprir a recuperação judicial. Sim, a empresa em recuperação judicial ela tem algumas restrições. O nome dela acaba seguindo com a expressão em recuperação judicial para que todos possam saber com quem ele está lidando, né? Então, e nesse cenário, alguns fornecedores ou até mesmo o banco acabam tendo algumas restrições na concessão de crédito. Mas essa cultura, ela já está mudando. Nós observamos muitos bancos que, quando vai conceder crédito para uma empresa em recuperação judicial, é uma empresa que foi provavelmente, para entrar com o processo de recuperação judicial, ela foi auditada, ela foi verificada. Então, às vezes, a concessão de um crédito ou manter um relacionamento com uma empresa em recuperação judicial, ele acaba sendo até mais seguro
do que com uma empresa que está numa crise e perdeu o time que o Henrique falou, que o doutor Henrique falou, com relação a buscar o auxílio, uma governança, uma reestruturação. Então, a empresa que geralmente está em recuperação judicial, ela já está com, pelo menos, o passivo dela já está equacionado do ponto de vista de se saber qual é. Então, já se consegue identificar quais os problemas dessa empresa. Mas veja, a recuperação judicial é um processo que surgiu para cobrir falhas da antiga concordata, que a antiga concordata era bem fraquinha mesmo, ela permitia. Hoje, com certeza, uma empresa em recuperação ela tem que ser muito melhor vista que uma empresa concordatária daquela época passada. Né? Mas os bancos estão vendo de melhor maneira. Mas e o governo, quando eu digo Odebrecht, de permitir que empresas que têm uma tecnologia de ponta, que nem uma Odebrecht tem, quer dizer, ninguém vai questionar a capacidade técnica de uma empresa dessa, com usinas, com tanta coisa no currículo e no portfólio, né? E ela não pode participar, até ser liberada para poder participar disso, ou seja, também limita a receita dela para cumprir a recuperação. Já existem... Claro. Pode falar, Fernando. Não. Já existem algumas decisões judiciais permitindo que aquelas empresas que têm um grau de dependência de contratos públicos participem de licitações sem nenhuma restrição e sem nenhuma discriminação. Então, tudo está sendo feito, né, para que essas empresas que entram na recuperação judicial e que têm algum tipo de viabilidade, a Odebrecht hoje é um patrimônio nacional. Você tem milhares de empregos que são garantidos pela empresa, então eu não estou falando todas de... elas, todas elas, não estou falando Camargo, todas elas. Não estou falando de fazer vista grossa com os problemas de corrupção que foram apontados, mas estou falando da importância que ela ganhou no mercado para os cidadãos em geral, porque você tem pessoas diretamente dependentes economicamente da empresa, não é razoável e também não é justo que você... eu vou quebrar a empresa porque ela se envolveu num processo de corrupção. Processo de corrupção, você tem que identificar as pessoas que agiram de maneira ilícita, tiram da empresa, exija dessa empresa uma gestão profissional que não envolva mais a vontade dessas pessoas que estão envolvidas e preserve, né, a empresa, porque não tem sentido a gente quebrar uma empresa como a Odebrecht, né, que, apesar da questão da corrupção, ela tem uma importância econômica... Vou até dizer, internacional. Claro. Como a OAS, como a Andrade Gutierrez, como qualquer uma delas. Justamente, não tem sentido você pensar em quebrar por uma questão de, né, vamos retalhar a empresa por conta disso. Não tem sentido. É uma visão muito ruim que você tem. E outra coisa, tanto a Constituição Federal quanto o Código Civil, eles o tempo todo salientam que a função social hoje é um bem que precisa ser preservado. E esse bem, ele é muito maior do que a figura dos sócios, dos gestores, enfim. Sem dúvida. Fernando, você ia falar alguma coisa? Eu só ia justamente na linha que o doutor Henrique falou, que a jurisprudência hoje, ela, com relação a essas empresas que dependem, que participam de licitações, a jurisprudência, ela se posicionou no sentido de que o simples fato da empresa estar passando por um processo de recuperação judicial não pode ser um impedimento para que ela participe de um certame. Sim. Então, tem que se analisar os requisitos econômicos, financeiros, tudo aquilo que é exigido num edital para todas as empresas. Fechado. E o simples fato dela estar em recuperação judicial não é impedimento. Tivemos um caso recente, inclusive, de uma empresa que nós ingressamos com uma recuperação judicial e que tinha essa dependência no relacionamento com o poder público e que conseguimos fazer com que ela mantivessem aí esses contratos públicos vigentes. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato.
Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Eu queria olhar a crise, nós estamos falando de uma maneira empresarial, mas de uma maneira geral. Eu cito um exemplo que eu gosto de usar, que é as pessoas, as empresas, não percebem que a crise está do lado de fora da sua porta e batendo, querendo entrar. Isso é no casamento, isso é no relacionamento de pai com filho, de pai com escola, de vizinho com vizinho, de todo mundo. Me parece que as pessoas negligenciam a crise ou os problemas que estão por acontecer que você não está preparado, doutor Fernando. Justamente. O problema, geralmente, na maioria das vezes, o que se identifica é que são problemas de inovação, são problemas do próprio produto, de governança, daquelas pessoas que estão gerindo, que às vezes passa de pai para filho e aquela pessoa que assume não tem conhecimento técnico sobre a matéria. Então, assim, existem problemas que geram a crise de uma empresa que às vezes não está relacionada à crise econômica de um país, não está relacionada, às vezes é uma empresa viável, mas que está sendo mal gerida. Então, tudo isso precisa ser identificado. Existe um dado também, viu, Edmo, da Junta Comercial do Estado de São Paulo, que aponta que no período de janeiro a junho deste ano foram fechados, aqui no estado de São Paulo, 45 mil empresas, o que representa 305 empresas sendo fechadas por dia no estado de São Paulo. É um dado alarmante. Doutor Henrique, nós temos as coisas que cercam as dificuldades de uma empresa, né? Faturamento é uma coisa que pode levar uma empresa a ter dificuldade. Nós temos má administração, que pode levar essa empresa a dificuldade. Nós temos a governança não estabelecida com profissionais dentro de uma empresa, que é essa história familiar que o doutor Fernando estava falando. Muitas empresas familiares atravessam um problema quando começa a crescer, quando começa a tomar rumo. Quer dizer, os problemas que podem surgir são oriundos de diversas formas. Justamente. Não é só o olho do dono que faz a empresa crescer, né? É você pensar que a empresa é um ente muito maior do que a vontade dos sócios e que ela tem que perenizar no tempo, independentemente desses sócios ainda existirem, né? Hoje, o grande problema da empresa é que existe uma centralização de poder muito forte nos sócios, né, que montaram a empresa, e um medo terrível de exercer a transparência ou profissionalizar a empresa, né? Você tem hoje uma atividade operacional diária da empresa que é exercida única e exclusivamente no operacional. A pessoa se sufoca com aquela rotina diária de decisão de casos, de problemas diários, tudo, e não para pensar na estratégia de crescimento da empresa. Então, não tem um conselho de administração formado, ou um conselho consultivo, ou um órgão que pare, né, num determinado horário que a empresa não está funcionando, ou que reserve aquele dia para aquela decisão, e comece a pensar o negócio de forma estratégica. Não, desculpa. A governança, Edmo, ela é muito interessante. Não tem só o aspecto jurídico de organizar o contrato social, estruturar o contrato, definir a matriz de decisão, ou seja, vou ter um órgão estratégico que vai pensar o futuro da empresa e aonde que ela tem que melhorar, aonde que ela tem que aperfeiçoar. Você tem o órgão diretivo, que daí é o operacional, né? E você tem também as estruturas abaixo desses órgãos, que são as estruturas administrativas. Eu vou falar da controladoria, que reúne todas as informações que a empresa possui de financeiro, comercial, funcionários de primeiro, segundo, terceiro escalão.
E com essas informações ele começa a trabalhar, né, a sinergia de tudo isso para um resultado melhor. Nós estamos realizando um trabalho de governança que nós identificamos na empresa um erro na montagem do custo do produto, ou seja, eu estava vendendo o produto abaixo do preço que geraria o lucro desejado pelos sócios. Ela tinha o custo da matéria-prima muito alto, né? E esse custo poderia ser reduzido na faixa de 30% a 40%, se ela fizesse um trabalho de procura no mercado de melhores preços ou buscasse uma maneira mais estável no relacionamento com os fornecedores, porque o que ela fazia? Ela precisava da matéria-prima, corria no mercado, fazia uma cotação e comprava que era mais barata. Não, ela tinha que fidelizar determinados fornecedores com o preço do produto já fixado, para que ela tenha o orçamento dela equilibrado, e definir um período de tempo que dê para ela projetar esse custo no futuro e aí assim equilibrar suas contas. Ela tinha um custo financeiro, Edmo, na hora que ela ia obter crédito para a operação, de 3% ao mês. Hoje isso é um absurdo. Por quê? Porque utiliza desconto de recebíveis, utiliza... Por cartão, por duplicata, por sei lá o que for. Justamente, limite de conta corrente, só utilizava operações caras hoje no mercado, né? Conseguimos reduzir com a governança para 0,8% ao mês. Então, você tem transformações que você pode realizar na empresa que melhoram o resultado dela, melhoram a eficiência dela e podem tirá-la da crise, independentemente de utilizar qualquer demanda judicial. Agora, tem um exemplo. Essa novela das 9 deu um exemplo que está explodindo de audiência. Deu um exemplo muito claro de tudo isso que vocês estão falando. O bolo Maria da Paz, cuja filha pedia para a mãe a casa, a mansão, a fábrica, o dinheiro para se tornar uma blogueira, sei lá como é que chama lá, uma mocinha de famosa na internet, e a mãe sendo advertida pelo seu financeiro o tempo todo. Não faça, não dê, você está descapitalizando, você está tirando sua reserva, você está misturando dinheiro de empresa com pessoa física, você está... O que vocês estão falando, eu estou vendo muitas empresas que fazem isso e não percebem o risco que isso pode acontecer, Fernando. O filho pede para ir para não sei para onde, a mulher quer um dinheiro, emprega 4, 5 parentes para dar emprego de parentes. Esses cuidados que muitas empresas não têm, Fernando. Não, o exemplo ele é perfeito. Essa novela das 9 está explodindo de audiência. Explodindo de audiência e você verifica ali a situação de uma mãe empresária que saiu de uma situação do zero. E ali, a custa de muito trabalho, ela subiu. E esse é um grande ponto que se fala no direito empresarial também, do empresário, quando ele chega num determinado nível, que ele acha que ele é infalível, que o dinheiro que ele já adquiriu é infinito. Então, ele começa a fazer... Intocável, não quebro. A Kodak é um exemplo que achou que ela fosse soberana no mundo. Ela achou que ela nunca... Durante um tempo foi, até verdade. Mas ela dormiu no ponto, enquanto chegaram as máquinas digitais, o filme dela deixou de se... Acabou. Ela dormiu no ponto. Nesse caso, é uma empresária achando que o dinheiro dela, e em algumas passagens da novela fala isso, né? Ela acha que, não, nunca vou falir. Eu tenho muito dinheiro. Não, o nosso bolo é o melhor, eu vou vender, nós vamos não sei o que lá, e a coisa chegou num ponto, né? Agora, eu só citei esse exemplo porque é um exemplo muito simples, muito básico, e eu tenho certeza que muitos empresários estão envolvidos nisso, é bom ficar alerta. Doutor Henrique, hoje eu sinto o empresário maltratado por 2 setores da sociedade. Ministério Público, eu sei que vocês não vão brigar com o Ministério Público, deixa que eu brigo, porque eu posso falar, vocês não podem. Mas pelo Ministério Público e pela imprensa. São 2 setores que... e as redes sociais. Rede social, imprensa e Ministério Público. Como esses jogam contra o desenvolvimento, o desenvolvimentismo, sei lá se esse nome existe, mas como consegue jogar contra? Quer dizer, o Ministério Público nada presta, nada está errado, o empresário não presta, o empresário é bandido, a imprensa está crucificando tudo, misturando perigosamente
coisas erradas com onde não tem coisa errada, e a rede social que te liquida em 5 minutos, doutor. Justamente. Olha, primeiro, é importante esclarecer que o empresário hoje ele é fundamental para o desenvolvimento econômico da sociedade, inclusive o crescimento da função social, emprego, riqueza. Ele tem que ser homenageado, porque é a pessoa que assume um risco pessoal, né, de empreender o dinheiro e não ter o retorno que deveria, para gerar benefícios para quem depende da empresa dele. Eu não tenho nenhum problema de fazer essa crítica ao Ministério Público e volto naquela questão que nós conversamos no início da entrevista. Eu fiquei estarrecido o dia que eu ouvi um promotor da Lava Jato dizer que tinha que acabar com a Odebrecht. Aquilo foi um absurdo. Aquilo para mim foi um absurdo. Ele não tem noção do que ele está falando. Apesar de eu dar total apoio à Lava Jato no que diz respeito à investigação, acho que foi uma operação importante para o país, para mudar um pouco o paradigma. Com muita coisa errada. Mas esse pensamento, né, esse pensamento de destruição, né, ele não está pensando nas pessoas que ele vai afetar negativamente com um pensamento desse. Não tem que acabar com a empresa. A empresa não participou daquilo. Quem participou foram determinadas pessoas que estavam na gestão. Se você trocar a gestão e profissionalizar ou colocar pessoas que têm um interesse no desenvolvimento econômico correto, adequado, ético, você vai ter naquela empresa uma transformação. E as pessoas vão continuar tendo emprego, as pessoas vão continuar com aquela dependência dela suprida, né, pela empresa. Essa visão radical, né, de inquisitória, de querer destruir também o ente público ou demonizar o empresário, porque o empresário, a questão não é o empresário, é o ser humano. Né? Você vai ter corrupção em todas as áreas de atuação, em todas as profissões, e eu tenho uma crítica muito forte. A imprensa também está agindo errado, porque a liberdade de informação está baseada também no cumprimento do interesse social. A imprensa distorce a matéria para fazer sensacionalismo. Totalmente. Caiu o muro. Não. Empresa constrói muro de areia e este acaba caindo. Nem sabe se o muro era de areia, se era de carvão, o que aconteceu. O muro caiu, mas não dessa maneira como ela acabou sendo noticiada para dar o sensacionalismo. Justamente. A escola de base é um exemplo que até hoje é lembrado, que a imprensa acusou de pedofilia os donos de uma escola em São Paulo, que depois descobriu que eles eram inocentes. E acabou com a escola. Né? Acabou com a escola. Um virou porteiro de prédio, o outro está na miséria. Enfim, eu acho que a liberdade da informação ela tem que ser protegida, mas tem que ser exercida com responsabilidade. Claro. Né? E pensando no desenvolvimento econômico do país, porque se ele quer atingir um determinado empresário, que a pessoa do empresário, não a categoria empresário, a pessoa, né? Como tem em outras categorias também, não relacionadas ao empresariado, se ele quiser dizer que aquela pessoa cometeu um erro, ok, né? Mas ele tem que ter a prova concreta. Doutor, obrigado. Fernando, obrigado. Obrigado. Eu espero que você tenha gostado. Eu só queria dizer uma coisa para você. Existem empresas que dão tanta importância para essa questão de imprensa e redes sociais. Por exemplo, experimenta criticar um Banco Itaú, um Bradesco, dentro de uma rede social e cronometre o tempo que você vai ter uma resposta em relação a isso. Tamanha a importância que essas empresas dão para suas marcas, para suas imagens e para os seus nomes. Eles não querem isso aí rodando de qualquer forma, não. Tá bom? Semana que vem estamos de volta. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.